Fala pessoal, física com o professor Thiago Lival aqui, questãozinha do Enem 2024. Se você gosta desse tipo de conteúdo de resolução de questões, cola aqui no canal, me segue, comenta aqui no vídeo aqui se você gostou, valeu? Vamos começar aqui. Questão 115 da prova verde, beleza? O LED é um dispositivo eletrônico que, vou aumentar aqui, né? O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento, que é o que? Imax. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de círculos. Então está aqui o símbolo do LED. Esse aqui é o sentido da corrente. Bom, o estudante de física analisa as propriedades do LED. É um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria de 4,5 volts, 2 LEDs de tensão 3 volts, intensidade máxima de corrente de 1 mA cada, e 2 resistores de 1,5 kΩ cada. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido por Imax é D. Então vamos lá, pessoal. Essa questão aqui é simples de resolver, não tem dificuldade. Então vamos começar pelo final, porque são mais simples, a gente consegue excluir algumas hipóteses aqui, beleza? Então vamos olhar aqui primeiro para o item E, né? Contando com o enunciado que diz que o LED pode ser percorrido por uma corrente apenas em um sentido, a gente pode entender que é o seguinte: o sentido da corrente aqui nesse circuito tende a ser nesse sentido aqui, beleza? Sendo que o LED só permite corrente nesse sentido aqui. Logo, esse circuito aqui ele não é possível de acontecer, beleza? Porque se o sentido da corrente tende a ser dessa maneira e o LED permanece, apenas permite que passe corrente nesse sentido, quer dizer que esse troço não pode existir. Então a gente vem cá e exclui esse cara aqui. Bom, de igual maneira acontece no item C, beleza? Porque o sentido da corrente ele tende a ser assim. Contudo, o LED só permite corrente passando nesse sentido, então não pode haver um circuito com essas características, então a gente também exclui a letra C, beleza? Bom, o próximo item que eu queria chamar você para analisar é o item D. Bom, aqui acontece uma coisa um pouco mais complexa, a gente vai precisar entender aqui. Então nós sabemos que a bateria, essa fonte de energia, ela é de 4,5 volts. E cada resistor aqui, se eu não me engano, vamos ver, é de 1,5 kΩ cada. Então, 1,5 kΩ. A mesma coisa tem esse resistor aqui, 1,5 kΩ. Bom, o que o exercício fala? O exercício fala que esses LEDs eles são percorridos aqui por uma corrente de quanto? De 1 mA máximo. Isso quer dizer que esse troço aqui ele é 1 mA, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3 ampere, beleza? Bom, dessa maneira a gente entende que esse resistor aqui ele tem uma DDP de V é igual a R vezes I, nada mais é do que a tensão aqui vai ser resistência, que é 1,5 vezes 10 ao cubo, vezes a intensidade de corrente, que é 1,0 vezes 10 elevado a menos 3. Então você corta aqui, então a tensão aqui vai ser de 1,5 volts. Bom, igualmente nesse resistor aqui também vai ser de 1,5 volts a tensão. Quer dizer que, então, a gente teria sobrando aqui o valor de 1,5 volts também, uma vez que 1,5 mais 1,5 mais 1,5 daria 4,5. Mas isso não acontece aqui. Por quê? Porque ele fala
no problema que os LEDs eles são percorridos por uma tensão de 3 volts, 3 volts e 3 volts. Então, eu vou dar uma limpada aqui para a gente poder entender melhor. É isso o que na prática acontece. Ó. Então, somando aqui, eu teria 1,5 volts com o resistor de baixo, mais 1,5 volts com o resistor de cima, mais 6 volts com os dois LEDs, aqui não dá 4,5 volts, dá bem mais do que isso, né? Dá 9 volts. Então, essa opção D aqui, ela não é uma opção viável para a gente vai precisar cortá-la aqui, tá bom? Então, eu vou apagar aqui para deixar um pouco mais limpo. E a gente corta aqui, tá bom? Bom, sobram para a gente a opção A e a opção B. Então, vamos analisar aqui a opção A. Bom, de igual maneira, nós temos aqui uma corrente de 1 mA, 1 vezes 10 a menos 3 amperes percorrendo esse LED, e também 1,0 vezes 10 a menos 3 amperes, beleza? De maneira que, nesse nó aqui, as correntes se dividem, quer dizer que, pelo resistor, eu tenho uma corrente total de 2,0 vezes 10 a menos 3 amperes. Beleza? Eu vou aumentar aqui. Bom, o que quer dizer isso aqui? A gente sabe que a tensão aqui, a resistência é de 1,5 kΩ, então a tensão no resistor vai ser de 1,5 vezes 10 elevado ao cubo, vezes a intensidade de corrente elétrica, que é 1 mA, que é 1,0 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Então, eu corto aqui com aqui, 1,5, aliás, 2 amperes, né? São 2 amperes, tanto é que a gente indicou aqui, ó. Então, são 2 amperes. 2,0. Então, 2,0 vezes 1,5 vai ser igual a 3 volts. Perfeito. Então, quer dizer que esse resistor aqui é perpassado por uma tensão de 3 volts. Beleza? Bom, e sobra o que então? Sobra esses dois LEDs aqui. Contudo, o exercício fala que eles têm uma tensão de 3 volts cada. Então, para essa malha aqui, ó, nós precisaríamos ter uma tensão de 4,5 volts, que é a fonte, é o que a fonte produz aqui, beleza? Só que nós não temos, nós temos um somatório de 6 volts aqui, que é a tensão nesse resistor aqui e a tensão nesses dois aqui, nesses dois LEDs aqui, que somam 6 volts. Então, também nós excluímos a letra A da nossa possibilidade de resposta correta. E aí sobra a letra B, e a gente vai verificar aqui que o porquê que dela ser verdadeira, beleza? Então, nós sabemos que a fonte aqui, ela libera um total de 4,5 volts. Por cada LED, por cada diodo, nós temos passando aqui uma corrente de 1 vezes 10 a menos 3 amperes. Beleza? Isso quer dizer que da fonte sai 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Tá ok? Bom, a resistência, o valor da resistência de cada resistor ele é fixa, né? Então, ela vale 1,5 kΩ. Então, a tensão aqui em cada um desses resistores vai ser de resistência, que é 1,5 vezes 10 elevado ao cubo, vezes intensidade de corrente, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, corta aqui com aqui, eu vou saber que 1 vezes 1,5 dá 1,5 volts. Então, para cada resistor, eu tenho uma tensão total VR igual a 1,5. Beleza? 1,5 volts. Bom,
E para esse cara aqui, eu tenho um consumo, tanto esse aqui quanto esse aqui, eu tenho 3 volts, que é o que ele fala aqui no enunciado. Ó. Os dois LEDs de tensão 3 volts e máximo 1 mA. Então, esse cara aqui, que é a tensão, vou chamar de tensão no LED, é igual a 3 volts. Então, veja bem, pela lei das malhas, eu posso dizer que o somatório das tensões que passam por aquela malha tem que ser igual à tensão da fonte, que é isso o que ocorre, beleza? Então eu vou apagar aqui. O que eu estou afirmando então? Eu estou afirmando que o que ocorre aqui, mas o que ocorre aqui tem que ser o que ocorre aqui, o que é verdade, porque 1,5 mais 3 dá 4,5. Então a letra B ela é a opção correta para a gente aqui, beleza? Espero que eu tenha sido o mais claro possível, espero que eu tenha me feito entender, valeu? E se você gosta de resolução de questão, cola aqui no canal, me segue, que a gente vai toda semana tendo novos vídeos. Tchau, tchau.